Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio Mesa da Realeza. Esse é o nosso primeiro episódio agora de 2026 e o tema vai fazer até sentido, né? Até sentido agora com o que nós estávamos falando, até nos bastidores, e também para esse novo tempo dessa nova temporada. Né? Ó, tô de visual novo, era loira, agora já não tô mais loira, e quem acompanha nas redes sociais, agora tem um bebê, eu tô grávida. Que legal, parabéns. Obrigada. Então, é meu primeiro podcast, né, gravidinha. E então vai ser um ano muito abençoado, um ano que tenho certeza que, né, Deus fará conexões incríveis aqui para nós. E fica com a gente aqui até o final. Se você não curtiu ainda, curta, compartilhe. E o tema de hoje é, eu acho que ele é tão importante que não tem uma pessoa que não precise disso aqui. É? Não consigo imaginar uma pessoa. Ele é universal. Fazer as pazes com o passado. E quem vai dar uma aula hoje aqui pra gente é a Ellen Passini. Acertei? Piscinini. Piscinini! Seja bem-vinda, Ellen. Muito prazer. Obrigada pelo convite, por estar aqui também. Parabéns aí pela gestação, que você Obrigada. possa maternar, né, de uma forma saudável seu filho ou filha, né? Eu acredito que, até vamos começar falando sobre isso, né? Que às vezes os pais, eles acabam provocando um trauma no filho sem saber, e mesmo quando ele está na barriga. Meu Deus. Olha lá, né? Chá revelação, hoje em dia com tantas cores. Aí você olha lá os videozinhos e os pais e as mães, um triste porque é menino, o outro alegre porque é menina, a avó porque não gostou. Aí eu fico imaginando como é que aquela criança, quando tiver 5, 6 anos, 7, assistindo aquele vídeo, olhando assim, aquela pessoa me rejeitou, eles não queriam que fosse menino. Então ali já começa um processo, né, onde a criança já não se sente bem-vinda. Então, começa ali, né? Essa é uma dor do passado de uma criança que nem pediu por isso, mas que o marketing, né, precisa vender, você precisa fazer esse chá revelação. Eu não sou contra o chá revelação com as cores, mas eu sou contra a gravação, principalmente de cada um falando o que que é, o que que não é, o que que você quer que seja. Agora, sim, quem deseja um filho, tanto masculino quanto feminino, deseja uma criança. E cuidar de uma criança, desenvolver ela para a vida. Eu acho que é isso. Então, antes de ficar desejando, eu quero menino ou menina, já vem com preferências e essa criança já vem com uma história que não é ela e que ela também não escolheu, tá? Então, fica aqui a deixa. Nossa! Muito bom, muito bom. E faz total sentido que É, do passado, né? Porque até no comecinho, ela nem ainda se apresentou, já parei, já deixa aqui que vamos aproveitar esse momento. Até para as grávidas, né? Porque, como você disse, o marketing precisa vender e é um momento que você quer celebrar, você quer saber, você quer que a família inteira saiba, seus amigos saibam todos juntos, né? E a gente até recebeu o nome dela é Fernanda, ela é da medicina germânica, uhum, onde ela estuda realmente ali a fecundação. E a partir do zero já é um passado. Então já é, está de 3 meses, já existe, essa criança já tem um passado. não precisa nem 3 meses, né? Vamos lá. Você engravidou, você vai lá e conta pro teu marido. Ele fala, faz de conta que não foi Hum, nada. Aí você já fica lá, como? Não ficou nem feliz com a minha gestação. A criança já está sentindo se ela é rejeitada ou não, né? Nossa. Porque a nossa história, porque a gente quer ser bem-vindo em todo lugar. Toda pessoa que eu atendi na minha vida, tanto na psicologia quanto em outras áreas que eu atuava, todo mundo buscava reconhecimento. Todo mundo queria se sentir especial, queria sentir que tinha valor ou algo para agregar para a vida. E normalmente quando fala assim, mas nem ficou feliz, aí quando a gente está no processo terapêutico, a gente vai trabalhar com a pessoa, mas tá, vamos entender por que teu pai respondeu dessa forma, que a tua mãe contou, porque aí também tem esse problema, né? As mães contam do jeito que elas entenderam, mas não entenderam o contexto do porquê o outro falou, né? Vamos lá, de repente ele estava cheio de dívida e ficou pensando, é mais uma criança, eu não tenho dinheiro para pagar, sei lá, o enxoval do jeito que eu queria, porque nunca a pessoa quer o mínimo, ela quer o máximo para aquela criança. E a criança não vai entender isso, porque o pai e a mãe
não explicaram para ela o contexto das coisas. E até porque uma criança também não entende o contexto das coisas. A gente vai entender o contexto quando a gente vai lá com 12, 13 anos, malemar, porque hoje em dia, se você ainda deixar a criança nesse processo de imaturidade emocional, pode ser que com 21, 25, ela ainda não tenha essa capacidade, né, de entender o contexto da situação, onde aquilo foi dito. Então, quando a gente trabalha as dores do passado, a gente sempre vai voltar com essa pessoa para aquele momento, para entender o contexto. E também entendendo que nem toda mãe fala a verdade para o filho e nem todo pai fala a verdade para o filho. Porque antes do filho tem uma relação de casal. E se o casal não está bem, quem vai sentir o impacto disso é o filho. Por isso que no sistema a gente não fala mal nem do pai nem da mãe. Por quê? Porque este filho é feito desse pai e dessa mãe. Então, toda vez que ele fala mal do pai ou da mãe, ele está falando mal dele. Então, é um problema de autoestima que não tem processo terapêutico que dê conta. Na psicoterapia convencional, às vezes a pessoa só fica falando da dor dela, da dor dela, da dor dela. Então, mas ela não consegue ter empatia para ver por que aquela mãe foi dessa forma, né? Como era a relação com a avó, como era a relação dela com os homens, né? Antes do pai. E quando você começa a fazer essa pesquisa, você vai percebendo que tinha um monte de coisas que não foram ditas, de informações que foram distorcidas, de histórias que aparecem e que você não fazia ideia. Então, tem muita coisa assim que fica escondida, mas que aparece ali a partir da gestação. A primeira gestação é a mesma coisa que a segunda? Não. É a mesma coisa que a terceira? Não. Cada filho é um filho. E cada filho também diz de um momento histórico que estamos vivendo. Seu filho vai nascer, sua filha, né? Vai nascer num momento de eleição no Brasil. Nossa, é verdade. É a mesma coisa. Bem no mês Então, ainda. é a mesma coisa do que nascer fora de um ano que não seja eleição? Provavelmente é bem diferente. O nível de estresse é diferente. A insegurança que a gente tem nesse contexto que a gente está hoje é muito diferente se for num. Ah, estamos numa estabilidade financeira, o Brasil está crescendo. É muito diferente. Bom, então É, e o passado que você trabalha, você busca já, a gente acabou entrando ali na gestação, né? Mas que é o então, começo de tudo? pois é, começamos bem certinho, viu? E o teu trabalho, ele já vai nessa raiz mesmo. É, exatamente. Eu nunca vou trabalhar só com o sintoma, né? Trabalhar com o sintoma é você usar uma técnica para sair a dor deste momento. Não, a gente volta lá para aquele momento, faz um trabalho, né, de ressignificação emocional, faz um trabalho de entendimento, primeiro a nível racional, porque primeiro a gente tem uma resistência. A gente precisa primeiro da razão, entender. Quem precisa entender é meu cérebro, precisa entender. Mas é justamente no sentir que a gente transforma os sentimentos dentro da gente. A gente transforma aquele momento que foi ruim, de algo distorcido, e a gente consegue ver amor. Né? O que eu digo é qual era a intenção da sua mãe quando ela fez isso? Qual era a intenção do seu pai quando ele fez isso? Então, quem estava brigado era o teu pai e tua mãe, ou era o casal, era o homem e a mulher que também eram feridos, né? Estavam feridos pelas relações que tiveram com seus próprios pais. Por isso que muitas vezes uma mãe, antes de ser mãe, ela precisa curar a relação dela com a mãe dela. E muitas que eu já atendi fizeram esse processo durante a gestação e foi lindo. Porque eu só consigo ser uma mãe que também coloca limite para o filho se eu entender que o limite que minha mãe me passou também foi necessário. Agora, não, o limite que minha mãe deu era ruim, tudo nela era ruim, então você vai querer fazer o oposto daquilo que a sua mãe fez. E tudo que é o oposto é a rebeldia, é o 880. Além de gerar ansiedade, que 880 é um pensamento distorcido, você também vai estar fazendo contra, como tudo que você fez não foi bom. Então, eu faço justamente o contrário. Toda vez que a gente faz o contrário, a gente abre mão daquilo que foi bom. E abrindo mão daquilo que foi bom, o que a gente tem? Um caos. Uau. Então, assim, a visão sistêmica, ela é sistêmica mesmo. Ela vai olhar para todas as áreas. E a gente não foca só no ego, né? No eu. Então, porque quem sofre é meu ego. Eu não queria que tivesse acontecido isso comigo. Você não poderia ter feito isso comigo, você não Sempre poderia ter eu. falado isso, porque sou eu que sofro, é o meu ego que sofre. Agora, enquanto ser humano, todo mundo tem ego, né? Todo mundo queria ser bem tratado, mas a vida não é assim, a vida não é cor-de-rosa, a vida tem múltiplas cores. Perfeito.
tá? E quem é a Ellen? Eu sou uma pessoa que carregou durante muito tempo dores do passado. Eu tive A tua história a a psicologia veio da tua história. a psicologia foi um caminho que surgiu na minha história. Então, eu sou a terceira filha viva, né? Porque a gente conta também os abortos no sistema. A terceira que esperavam que fosse um menino, então já por isso que já se Olha, carrega isso, né? Então, aí, de novo, mais uma, né? Mulher. nossa, isso é tão, Então, e tão você comum, né? escuta isso, né? Então, eu já tenho 53 anos. Hoje em dia, talvez seja diferente, né? Então, eu fui aquela filha que foi criada para você não pode errar, porque as suas irmãs já erraram. Então, você não pode fazer bagunça, porque as suas irmãs já fazem. Então, eu sempre fui podada. Então, eu tinha que estar sempre quietinha para não incomodar. Mas como toda criança quietinha, uma hora ela explode, uma hora ela estoura. Então, eu era muito brava. Era assim, todo mundo falava assim que eu era muito brava. E assim, eu era irritada, né? Lógico, eu tinha que ficar ali naquela panela de pressão que uma hora ou outra explodia. E aí eu fui crescendo, aí depois os meus pais se separaram quando eu tinha 17 para 18 anos. Minha mãe tinha tido filhos gêmeos, que são 13 anos e alguma coisinha, quase 13 anos e meio de diferença de mim. Aí quando meu pai saía para beber, aí ele dizia, fica com a sua mãe, as minhas irmãs saíam e eu ficava lá, sempre eu que tinha que ficar com a minha mãe. Então eu tive que ser o braço forte da minha mãe, tanto para ajudar na criação desses irmãos, né? E tanto quanto, né, de estar ali suprindo as necessidades dela, porque minha mãe também não tem instrução. Minha mãe ainda é viva, tá? Então, assim, só que eu fui vivendo isso e fui me masculinizando no sentido de trazer essa mulher forte, essa mulher assim que dá conta de tudo. E lá na infância, quando a minha mãe engravida do meu irmão, que é 3 anos e meio de diferença de mim, eu começo a ganhar peso. Então, eu tive uma história com a obesidade durante muito tempo. Então, foi uma das coisas que eu estudei na psicologia, na medicina tradicional chinesa, e fui entender essa questão do corpo, né? Uma das pós-graduações também foi em psicoterapia haitiana, né, para entender sobre o corpo. Fui trabalhar com o toque, com a massoterapia, que era tudo aquilo que me faltava. Então, a nossa história, ela conta muito sobre as nossas buscas, né? E aí eu vou vivendo a minha vida, vou tendo muito problemas de relacionamento, porque eu era a que mais ficava vendo os relacionamentos da minha mãe com meu pai, né? As brigas, né? As bebedeiras, enfim, eu estava sempre próxima. E eu achava que minha mãe era mais fraca e que minha mãe era vítima. Então, eu fiquei com ódio dos homens durante muitos anos, né? Então, para mim, homem tinha que ser pisado, né? Assim, como Não ser depende de feito homem como pra nada. tapete. Não, não Uhum. precisa de homem para nada. E, inclusive, isso era uma fala das mães antigamente, né? Não Uhum. dependa de Não homem dependa de para nada. homem. Porque elas dependiam, né? Então, elas falavam para as filhas e as filhas tinham que ficar buscando o trabalho. E aí eu tive muitas profissões até me encontrar. Primeiro eu vim dessa parte racional, que era lá de contabilidade, né, até migrar para o desenvolvimento humano, né, e para a psicologia. Então, assim, em profissões eu passei por N. E dentro dessa questão das profissões, eu também fui tendo problemas, conflitos, principalmente com hierarquia. Então, no sistêmico a gente vê. Então, porque se meu pai não era hierarquia para mim, lógico que nenhum empregador também ia representar a hierarquia para mim. Então, eu tinha problemas com isso. E quando eu estou num curso lá de medicina tradicional chinesa, eu estava lendo um livro e tal, eu vejo lá que o autor coloca uma Maciócia, que tinha algumas questões psicológicas. E eu falo, o que é isso, questões psicológicas? E aquilo assim meio que entrava na minha cabeça, mas não entrava, porque eu não tinha um discernimento. E aí eu tinha que fazer uma faculdade na área da saúde, e aí é onde eu vou para psicologia. Isso faz quanto tempo? Isso já tem alguns anos, já tem. Que eu estou formada na psicologia tem mais de 12 anos. Então já começou um período aí. E aí eu começo a ver na psicologia, né, as psicoterapias, elas são assim, uma brigando com a outra. É tudo briga de ego também dentro da própria psicologia. Então, uma abordagem ela faz com que você fique contra o outro. Então, nisso, eu vou vendo assim, mas se eu preciso trabalhar com uma pessoa que é para ela ficar bem, por que eu não posso pensar nela com esse pedaço dessa abordagem, com essa abordagem, com essa abordagem? Tá, mas isso não fazia sentido.
Então, nisso eu também, às vezes, discutia com alguns professores, porque não fazia sentido. E a medicina tradicional chinesa, né, também ela tem uma abordagem bem diferente. Quando você leva isso para a faculdade, isso é visto de uma forma totalmente assim desqualificada. Imagino. Então, eu tinha essa outra bagagem e vou para a faculdade com essa bagagem. Mas mesmo assim, eu começo a me encontrar na faculdade de psicologia, porque eu sempre gostei de escrever, gostei de, sabe, de fazer poesia, eu gostava de treinamentos, eu gostava de pessoas. E eu não sabia que tinha uma profissão que podia fazer tudo isso. Então, a psicologia, para mim, ela entra como um presente por isso, né? Só que a gente sai da faculdade sem saber nada. E é nada mesmo. Então, uma pessoa chega com ansiedade para você, você minimamente não sabe o que fazer. Tem uma terapia cognitivo-comportamental, que é essa do pensamento, mudar pensamentos, né? Ok, mas é só isso? Então, quando eu vou, eu sempre fui muito inquieta com essa questão do saber, e toda vez que eu não tinha resultado com uma pessoa, eu ia buscar. Então, isso foi me trazendo ali outras possibilidades. E quando eu olho para a psicologia da TCC, eu vejo, não é somente. Aí eu vou para o mundo coach, era só mundo, somente, né? Também não é somente. Também não era só corpo, que eu já tinha estudado lá do Sim. Reich, né? Aí você vai, Não, são então assim, camadas, né? são camadas, mas essa pessoa inteira. Então, assim, existe algo maior. E aí, quando eu vou estudar a terapia sistêmica, que trabalha a tua relação com a tua família, com a tua base, as tuas projeções que você faz no ambiente de trabalho, no teu relacionamento afetivo, ali eu me encontro. Isso depois de formada já. Isso bem ali, bem, sei lá, faz o quê? Antes da pandemia, uns 5 Nossa, anos. Então, assim, e aí você vai sofrendo nesse processo, porque algumas pessoas você consegue ajudar. E já ajudei muitas pessoas com aquilo que eu tinha. Mas hoje em dia, só que demorava muito para vir aquela chavinha. Agora, com a abordagem sistêmica, não, você já vê um padrão que a pessoa tem no relacionamento afetivo, mas que também é um padrão que ela traz do pai ou da mãe, ou daquilo que ela queria ter recebido do pai ou da mãe. Não liga pontos. Você já vê assim, você não precisa de tanta coisa, né? Você vai na raiz, né? Já vai na Realmente é na raiz, vai raiz na do raiz. problema. Eu tô com um problema no meu trabalho. Aí você vai ver lá a hierarquia com o chefe, né? Ou, de repente, com um colega de trabalho, porque ela também tinha um problema com um irmão mais velho ou mais novo. E aí ela repete isso no ambiente de trabalho. Isso gera ansiedade. Nossa. Então, falando do passado, tudo se remete à raiz familiar. Tudo, porque é o nosso primeiro treinamento. Porque até na Bíblia você pode encontrar isso, né? O lugar onde você vai encontrar as adversidades é dentro da tua família. É como se fosse o teu primeiro treinamento para você aprender a conviver e ter inteligência emocional. Só que a falta de conhecimento, a gente tem induções também pelas grandes mídias, TV, novela, filmes. Então a gente não tem isso de uma forma assim, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Não, mostra para a pessoa, simplesmente. Aí ela fala, fulano fazia assim, eu também posso fazer. Mas ela não vê que ela mesma está se prejudicando. Então, hoje, uma das questões que eu tenho com a psicologia, e principalmente a psicologia com as constelações familiares, que também é uma abordagem um pouco mais profunda, profunda no sentido assim, as constelações ela traz as leis universais. E as pessoas acham que a vida não tem leis. Agora eu te pergunto, se o sol nasce num determinado horário, a noite chega num determinado horário, se tem 4 fases da lua, se o mar ele tem tempo para a pessoa pescar e outros tempos para descansar, você acha mesmo que a vida não tem leis? O bebezinho que está na tua barriga, você está falando para ele se desenvolver? Está falando ali que cor que vai ser os olhos dele? Mas ele está se desenvolvendo. Então tem leis no seu próprio corpo que dão conta de desenvolver uma criança. E aí você vai dizer que não tem leis para a gente seguir? Tem. Aí, se a gente fundamentar na Bíblia, a gente tem os 10 mandamentos. A gente tem os pecados capitais, não tem? Então, quando eu trabalhava como coach de emagrecimento, ali por causa do meu processo com o peso, a primeira coisa que eu atendia numa cliente que vinha da igreja, eu perguntava para ela, a gula não é um pecado? É. O teu corpo não é o santuário do Espírito Santo? E por que você está fazendo isso com ele? Entende que a gente vai contra aquilo que a gente fala? Então não existe um porquê trazer uma congruência.
Então, quando a gente fala de fazer as pazes com o passado, vamos pensar aqui pela obesidade, então qual que era a minha dor? Eu perdi a minha mãe para o meu irmão. Com 3 anos e meio, a minha mãe me amamentava. Ela deixou de me amamentar para ter o meu irmão. Então, isso foi uma morte. E para colocar alguma coisa nesse lugar, eu coloquei a comida. Que era o mais fácil, né? Ninguém discute, ninguém fala nada, socialmente aceito. Se você colocar qualquer outro vício, as pessoas vão te condenar. Verdade, e a comida não. A comida não. A comida, eles fazem uma apologia até na TV. Que não é só TV, né? Estou falando de Instagram, de qualquer outra mídia, né? Te induz o tempo inteiro, Te né? induz. Então, assim, a gente não tem mais aquela questão de, espera o domingo para comer aquela coisa gostosa. Não, você toda merece, hora. você merece. Você tem um dia ruim, né? Você tá tristinha, né? Exatamente, vamos eu mereço. Eu mereço, mas eu mereço me destruir. E aqui a gente entra numa outra coisa, né? Que as pessoas falam, mas o mundo hoje está muito difícil, então o que é só problema psicológico? Nem tudo é problema psicológico. A saúde mental que a gente tem hoje, ou a falta dela, ela vem também desse processo de desnutrição, de excesso de produtos industrializados. O nosso fígado tem leis, o nosso rim, mas a gente não segue as leis dele. Eu tenho certeza que todo mundo sabe que tem que tomar ali pelo menos 2 litros de água por dia, isso já é o básico. E daí, se eu te perguntar, você toma 2 litros de água por dia? Mesmo sabendo, igual quando chegou lá a tua paciente, que veio da igreja, ela sabia, ela tinha consciência de que a gula era um pecado e que ela estava fazendo errado. Mas o que impede essa pessoa de fazer, então? Então, aí são os gatilhos, né? Qual que é o gatilho da comida? Eu me senti rejeitada. Tem até uns memes na internet que rola, que a mulher, quando o marido fala não, ela vai para a cozinha. É como você diz, tá mais fácil, né? Então deixa eu comer um chocolatinho. E aí, às vezes, tem até aquele que facilita e deixa um monte de chocolatinho distribuído, sabe? Verdade. E aí a pessoa vai lá e pronto. Aí ela não gasta caloria, mas ela traz um conforto através da comida. E aí, se a gente entrar ali no processo das crianças, quando a gente tem uma criança do lado da gente, a gente vê ela tristinha, qual que é a primeira coisa que a gente oferece? Comida. Um doce. Aí ela associa o quê? O açúcar, que problema se resolve com doce. E que não é para ficar triste. Então, essa questão de que a gente sente tristeza, mas a gente pode ajudar uma criança a entender a tristeza dela. Não anular a dor dela. É como você disse, é como ali no comecinho você falou que ao invés de você só passar uma máscara ali naquele problema, não, você vai direto na ferida, né? Porque quando você dá o chocolate ali, você tirou aquela tristeza daquele momento, mas aquela criança não sentiu tristeza e você mudou a crença dela de que tristeza é ruim de sentir, ou então quando ela se sentir triste, o que ela vai ter que fazer? Ela vai comer. Mas aí no mundo adulto, né? Ela tá lá diante do marido, ele fala, não, hoje não. Vou comer. E aí aquela criança dela fala o quê? Chocolate docinho, na cozinha tem. Entende? Então, assim, e de novo ela não resolve a questão. Ao invés de perguntar, aconteceu alguma coisa difícil no seu dia hoje, né? Ou vamos bater papo, vamos fazer qualquer outra coisa, né? Entra a comunicação. Aqui entra a comunicação. Entra a comunicação, que é uma das coisas que a gente também não aprende, que a gente ensina lá no Método Renova, que é uma das partes mais cruciais na vida da gente, a comunicação, não só ela no relacionamento afetivo, mas também no ambiente de trabalho, que é aquela coisa, olha, eu me senti dessa forma, eu me senti desrespeitada. Você não está falando, você é um cachorro, você não sei o quê. Você não está apontando para ele, né? Para ele, Sim. Porque o que fere é a generalização. Você é uma porcaria. Então, quando a pessoa fala isso, você é uma porcaria, Pronto. é o teu todo. Agora, não, olha, o que você fez aqui, ó, é uma porcaria, não tá bom, não. Agora, o que você fez aqui. Isso. Olha como muda tudo, né? Não, porque não é o que você fala, é como você fala. Né? E ainda tem isso, né? O que o outro entende. Exatamente. E se o outro entendeu. A gente leu o livro Comunicação Não Violenta. E para o nosso casamento, assim, foi muito bom. E até era legal que não era só o que eu falava e nem só o que ele entendia. Eu tinha que fazer ele repetir o que ele tinha entendido. E às vezes eram umas coisas que eu falei, não falei isso. Eu não falei isso. E eu realmente não tinha falado, mas olha como uma pessoa ela distorce tudo aquilo que você falou. Não que distorce, mas é o que ela realmente entendeu. Que na distorção, às vezes vem do processamento cognitivo,
Vem da diferença do cérebro masculino e feminino. Mas isso ainda, né? E também vem do quanto a pessoa está dispersa. Ela não está te ouvindo de verdade, porque os homens não têm muita tolerância para ouvir a mulher. O masculino não tem tanta essa tolerância. Até porque, eu não sei o que você vai ter, se essa criança é menino ou menina, mas se você tiver um menino, você vai lembrar do que eu estou falando aqui. Você vai ver que aquele menino fala. Eles falam mais do que menina. Sério? Eles falam mais? Eles falam muito. Só que quando é que esse menino para de falar? Cala a boca, menino, eu já falei. Ai, sai daqui, você não quer. Sabe? A mãe. A mãe, num período de TPM, com sobrecarga, com um monte de coisa de casa. Às vezes, aqui entra um processo também, que as mães, elas acessam, quando elas engravidam, a chavinha do que elas viveram com a própria mãe. Porque se você pensar, o teu óvulo estava dentro da tua mãe. Quando a tua mãe engravida de você, esse óvulo já estava lá. Então você já nasce. Nossa, eu fiquei sabendo isso agora. Faz pouco que eu falei, nossa, que incrível, não sabia dessa informação. Mas assim, é que a gente não para pensar. Não para pra pensar. A gente não para pensar e a gente tem um treinamento hoje social de não pensar. Tanto que só vai sobreviver em 2026 com tanta inteligência artificial, vídeos fake, quem tiver um pensamento crítico. Não é fazer crítica, é pensamento crítico. Isso que estou vendo é real ou é uma imaginação? Isso daqui realmente faz sentido? Qual que é a fonte disso? Então você não pode ter preguiça para pesquisar. E principalmente em lugares onde a informação realmente ela seja convincente, ela seja sólida, ela tem ali, né, um respaldo científico. Então, a gente vai olhando para todas essas questões. Então, quando a mulher engravida, ela acaba acessando a mãe dela, né? E não é só nisso, ela também morre de medo de ser como a mãe. E aí onde muitas mulheres engordam. Por quê? Elas não sabem o que fazer com aquilo. Elas morrem de medo de ser como a mãe, porque condenam aquilo que a mãe fez com elas. E aí o medo e a condenação faz com que a pessoa se coloque numa prisão. E essa prisão vou repetir como a minha mamãe, porque se eu condenei, e aqui entra a lei da vida, se você condena, você repete. Agora, se você respeita, você consegue fazer diferente. Esse respeito seria aceitar? Tipo, essa é minha mãe e essa é a mãe que eu tive. Essa é a mãe que eu tive, com os problemas dela, sabe? Com aquilo que foi possível para ela ser. É a mãe real e não a mãe ideal. Então, toda vez que você faz essa oração no seu coração, você está aceitando a sua mãe na integridade dela, com as limitações dela. Porque você também vai encontrar limitações. Não tem coisa que mais ensine para a gente sobre a gente do que conviver com uma criança. Você vai se ver. Você vai ver ali em que momento surge um trauma. Isso mesmo. Você vai ver ali o desafio, né, que essa criança te traz. Aquela que as pessoas falam, é um livro em branco, é mentira. A criança, você fala? Não é um livro em branco. Ela já traz coisas da mistura desse pai e dessa mãe. Quer você queira, quer você não queira, também vem junto com o sistema, que às vezes essa criança não tem nada a ver com o pai e com a mãe, mas ela tem a ver com o avô, com a tia, avó, com alguém lá do sistema. E às vezes aquele que a pessoa mais desgostava. É verdade. Entende? Então, é aceitar que essa criança, ela trouxe um ensinamento. E aí a gente ensina ela a lidar com a vida e a gente ensina o pai e a mãe a curar as suas próprias feridas. Então, se eu estou em paz com o meu pai, com a minha mãe, eu consigo desenvolver autoconfiança no meu filho, porque ele vai ter orgulho de onde ele veio. Agora, se eu for um filho da mãe, sua avó é uma megera, minha mãe é o quê? E aí a gente entra em outras searas, né? Vamos pôr uma criança que às vezes ela é criada pelo vô e pela avó, aquilo que ela escuta do vô e da avó. Às vezes ela já atendi casos assim, ela gosta mais do vô e da avó do que do pai e da mãe, então ela mesma exclui o pai e a mãe.
Às vezes ela acha que o pai e a mãe só gostam do trabalho e não gosta dela. Então, são as interpretações que as pessoas vão fazendo da vida. Várias E disfunções. essas disfunções, essas dores desse passado vão reverberar onde? No relacionamento afetivo, vai reverberar ali nas amizades, né? Porque você vai exigir dos seus amigos ali uma atenção que normalmente você queria ter recebido do seu pai ou da E não sua mãe. recebeu. E é nesse momento que nascem as feridas? As feridas, normalmente, elas vêm desse momento onde a gente sentiu uma tristeza grande. Vamos Isso na supor, infância na ou infância. na infância? Sempre na infância. As feridas são sempre na infância. Não são sempre na infância, mas a maior parte da São de infância. lá. Vamos lá. Vamos pensar num rapaz que, de repente, tenha tido uma boa relação com o pai, com a mãe, assim, uma base boa e tal. De repente, ele se envolve com uma menina. E aí, ele tem a pior decepção da vida dele com essa menina. Então, a ferida dele começa ali. Mas ali, depois, ele começa a ser um galinha com as outras mulheres. Ou ele Entendi. casa e depois ele começa a atrair, sabe? Porque era sobre aquela dor. E aí, como ele não resolveu aquela dor com aquela pessoa que ele teve na vida dele, aí ele começa a se vingar em outras mulheres. Mas é daquela. E eu falo assim, Na vida adulta na já. vida adulta. Então, ele fica cobrando uma dívida, né, das outras que não tem nada a ver com isso. Então, neste caso, pode ser que seja assim. Então, casos de traição, às vezes no ambiente de trabalho também a gente trabalha muito essa questão profissional, porque às vezes eu passo por vários trabalhos e não dá certo. E aí eu vou olhar, né? Onde surgiu isso? Às vezes é lá no primeiro emprego, com o primeiro chefe que não tinha nada a ver com o pai, com a mãe, né? Então, pode ser que não seja. Mas, em alguns casos, meu chefe é parecido com quem? Eu pergunto, é o meu pai, o meu avô que me criou. Aí você sabe de onde veio de lá. que veio de lá. Aí você vê assim, por que a pessoa, tem um indício também, a pessoa mesmo sofrendo nesse trabalho, ela não consegue sair. Mesmo sofrendo nesse relacionamento, ela não consegue sair. Então é porque, mesmo sendo ruim, aquilo era uma coisa assim que era natural, era comum para os meus olhos, sabe? Então era um ambiente que eu já conheço. E por isso que as pessoas Mesmo não fica sendo. confortável mesmo não sendo. Por isso que as pessoas elas se mantêm, sabe? Então essas dores do passado, nesse sentido, elas vão reverberar dessa forma. Mas a gente tem outras dores do passado, vamos supor, de uma pessoa que traiu o marido, ou de repente ter cometido um assassinato, uma mulher que fez um aborto, questões assim, um roubo. Então, às vezes, a pessoa ela passa a se punir durante uma vida inteira, mesmo ela tendo moldado o caráter dela para uma outra coisa, ela tendo se arrependido. Mas ela começa a agir como se ela não fosse merecedora de ter algo bom na vida dela, ou de se relacionar com uma pessoa que seja uma pessoa agradável, uma pessoa decente. Mas é pelo erro que ela cometeu. Então, eu já atendi mulheres que fizeram aborto e que eram muito novas, não entenderam o contexto porque fizeram, ou hoje em dia a gente tem um movimento do feminismo, né? É meu corpo, minhas regras, e nem sempre é isso. Porque o luto, ele vai aparecer. A dor de ter feito esse aborto vai aparecer. Ele pode não aparecer hoje. Ele não tem um tempo específico. Não, mas pode primeiro aparecer ali com câncer de colo de útero, pode aparecer ali com um problema na mama, pode aparecer com uma endometriose, pode aparecer como outras coisas, para que a pessoa olhe para a dor dela, porque é um luto que não foi elaborado. Agora vamos lá. Você teve uma experiência de uma gestação. O fato de você tirar essa criança daí de dentro, anulou aquilo que você viveu dessa gestação? Então tem como dizer que não existiu? Não. Então não é assim. Ela entra na lei de volta, né? Porque Entra na uma lei. hora é como se você, colocando num ditado popular, né? Que é você paga, meio que você fez, você paga. Como se fosse isso. Não que não seja isso, né? Mas de alguma forma a conta chega. A conta né? chega. A conta chega. Desde um conta corpo, você tá comendo, tá tudo certo. Eu como. De repente a conta vai chegar, e daí? Mas a conta chega, então, se a gente pensar nas leis da vida, É isso aí. nessa né? compensação, o que a pessoa vai precisar fazer? Ela vai precisar olhar para esse aborto. Então, eu já tive mulheres assim que eu atendi que não conseguiam engravidar. Mas porque tinham
uma mágoa no coração por ter feito um aborto. Acho que é legal até você deixar, porque o nosso público é mulheres, né? Uhum. E esse é um assunto tão delicado, porque é um assunto que, né, muitas nunca nem contaram pra ninguém, né? Exatamente. Muitas têm vergonha, muitas já sofreram, provavelmente por isso, sofrem caladas, e nunca vai contar pra ninguém, porque de fato é algo que hoje pode dar muita vergonha e arrependimento. E elas não sabem o que fazer, e pode ser que nesse momento elas até guardaram numa caixinha lá, achando que não, eu já esqueci, ou na época eu não sabia, ou meu corpo, minhas regras. O que essa mulher hoje ela poderia fazer? Então, primeiro é olhar o quanto os relacionamentos dela foram impactados por isso. É o que a gente chama de amor interrompido. Vamos lá. Minha mãe perdeu o primeiro filho. Você acha que minha mãe conseguiu dar amor para minhas primeiras irmãs? Nossa, eu olhando parece que sim. Vamos pensar assim, que é um rio. E você perde um filho. Quando você perde um filho, vem uma tristeza. Porque você queria que esse filho nascesse. Uhum. Porque você ficou imaginando como ele seria. Quando a mulher engravida e coloca outro filho no lugar, às vezes ela vai projetar essa criança que ela perdeu. A gente vai ter enrosco. Enrosco porque aquela criança não vai ter direito a ter a própria identidade. Meio que uma substitui a outra. Mas não tem substituição. Você sabe que na vida cada árvore é uma árvore. Não adianta. Se a gente olhar no microscópio, ela é diferente. Ela não é igual. Porque é a possibilidade, é o momento, é o contexto. Tudo é diferente. Então, quando as minhas irmãs nascem, a minha mãe estava ali para elas. Mas não estava com o mesmo rio fluindo. Porque ela tinha projetado meio que... Porque perdeu o primeiro. Existe uma tristeza. Eu estou escrevendo um livro da minha mãe. Então, que bacana. Eu escrevi também o do meu pai ano passado. Eu vi ali mesmo os livros, depois eu O quero Homem que que você Não Tinha fale. Permissão para Amar. Olha, depois quero que você fale deles. Então, assim, a mulher quando perde esse bebê, ela fica com o amor interrompido. E esse amor interrompido, muitas vezes, vai interromper, inclusive, o fluxo com o próprio marido. O casamento fica mais frio, às vezes mais distante. Porque é uma parte dela, ou do casal, que foi embora. É uma parte, percebe? Mesmo que consciente, ela ache que tá tudo certo. Mas assim, é só olhar. Então, vou olhar primeiro para os vínculos. Afetou alguma coisa? Eu tô em paz? Ou eu ainda lembro daquela criança? Se ela tivesse aqui hoje, ela teria, sei lá, 20 anos. Ela teria 10 anos. Eu ainda estou grudada naquela imagem. Às vezes, eu já atendi casos de que a mãe não conseguia abraçar o filho. Por que você não consegue abraçar seu filho? O próximo, no caso, que nasceu. Por quê? Eu tenho medo de desenvolver laço e perder de novo. Criar uma ponte. Uma ponte. Assim, é um obstáculo, uma barreira. Isso, não é ponte, é uma barreira. Isso, uma barreira. Então, assim, aqui a gente vai olhando para o amor interrompido, que muitas vezes, se a gente buscar nas mães, da idade da minha mãe, isso era muito comum. Ainda hoje eu atendo pessoas que têm isso e que é muito comum. Então a mãe não consegue abraçar o filho, ela não consegue, assim, sabe, ter uma relação natural, às vezes não consegue conversar. Ela só conseguia conversar quando ele era pequeno, 5, 6 anos. Depois disso foi se distanciando. Aí o próprio filho depois fala assim, eu não sei porque minha mãe não me ama. Não é que ela não ama, existe ali um amor interrompido. E aí a gente vai enxergar para as outras formas de amor que são possíveis para ela. Então, já tive, assim, encontros muito bonitos entre mães e filhas, porque havia ali um segredo, e esse segredo era esse filho, né, que abortou, principalmente as que fazem um aborto. As que tiveram um aborto natural, elas acabam fazendo o que a gente chama, dando um símbolo para essa criança. Você teve um irmãozinho, mas ele não ficou, virou estrelinha. Isso, acaba falando ainda, Falando, né, então, da existência, essa criança teve um lugar, mas aquele que não teve um lugar e que fica no segredo, aí a criança traz como denúncia isso no sistema. Nossa, então o primeiro passo para essa mulher seria ela, nem que seja para ela mesma, identificar que existiu ali uma criança interrompida. E ela mesma simbolizar isso. Teve um caso recente que eu atendi de uma mulher
E ela falou assim, Ellen, eu sou muito cruel, eu fiz coisas assim abomináveis, eu não vou te contar, não sei o que, mas onde. E aí eu fui jogando para ela o que podia ser tão pior, né? Aí ela me disse, eu fiz 2 abortos. E ela não conseguia abraçar o filho dela. E o mais novo, aí ela já abraçava, protegia, ela dava demais para ele, não deixava nem ele andar com as próprias pernas. Foi ao extremo. Foi ao extremo. Então, normalmente, vai vir um vazio. E esse vazio a pessoa vai tentar suprir com alguma coisa. A gente tem um boom de cachorrinhos hoje. Que são tratados como Crianças. Que são castrados, inclusive, no poder ir e vir com as próprias patas. De não poder fazer um xixi num poste, de não poder cheirar um outro cachorro. Aí você vai me dizer que isso é natural? Você vai me dizer que isso é saudável? Não é. Essa criança está fazendo a integração de alguma outra pessoa. Nossa, e várias lacunas ali tem. Tem. Então, a gente tem um caos social que, se você for olhar, você vai ver desonra do pai e da mãe, abominação do masculino, né? Não servem para nada, masculino não tem valor nenhum. Um feminino que precisa se mostrar demais ou não respeitar nem o próprio corpo, porque é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. A gente tem uma educação que não educa para a vida de hoje, não ajuda uma criança a ter um pensamento crítico sobre aquilo que ela escuta, o que é verdade e o que é mentira. A gente tem crianças que não respeitam mais os professores, porque não tem que respeitar nem pai e mãe. Por que eu vou respeitar professor? A gente tem na política onde a parte que mais rouba é a mais correta, e a outra que tenta colocar ordem, né? É ruim. Que é errado. Então, assim, a gente tem um monte de coisa quando a gente fala de passado. Às vezes eu também ajudei numa corrupção. Eu vou carregar essa dor. Sabe? Eu também ajudei a prejudicar outras pessoas. Eu, sei lá, de repente deixei parada uma ambulância que poderia estar socorrendo alguém. E eu fiquei sabendo que aconteceu um acidente e aquela ambulância não estava lá. Então, você percebe assim que são várias coisas que vão deixando com que essa pessoa, aí de repente ela não vai mais ligar para o dinheiro, de repente ela não vai mais ligar para conduzir a própria vida, tanto faz como tanto fez. Então, às vezes, a gente tem um conflito no relacionamento de casal, onde uma das partes cometeu algum erro, não se perdoou por esse erro e acaba prejudicando até a própria relação. Aí a mulher acaba falando, mas não sei, murchou, não quer mais nada da vida, virou um vagabundo. Vira reclamação. Vira reclamação, quando não uma separação, né? Então, a gente não é mais educado a ajudar as outras pessoas. Você quer romper com tudo, né? Não tá bom, desde um casamento, não tá bom, ele vai acabar no divórcio. Porque você nutrir um vínculo, ele exige mais da gente. Muito. Desafia a gente. Porque você não tolera muita coisa. E você precisa suportar. Entra o ego, né? Entra o ego ali. E é uma briga de egos. Forte, né? Isso. Briga de egos. Vamos pensar numa criança vendo o pai e a mãe brigar. E aí a gente vê compartilhamento hoje disso. Ai, que lindinho. Eu vejo assim, como é que estavam filmando isso? Não é pior? Porque você não sabe se foi uma produção de conteúdo. Sim, é igual você falou, né? Hoje em dia tá muito fácil você não ter um pensamento crítico. Até hoje de manhã eu tava com meu marido vendo um vídeo e eu falei pra ele, isso daqui é inteligência artificial. Daí a gente teve que parar pra ver se aquilo realmente era, porque era tão real que hoje qualquer coisa que você olhe na internet, o que é inteligência artificial passa por verdade. Você já nem sabe mais o que é verdade e o que é mentira. E como as pessoas estão aqui, ó, o dia todo, né, semana inteira, de domingo a domingo aqui, ó, no celular. Esse pensamento crítico, ele vai morrer. Você já leu o livro Mais Esperto que o Diabo? Já. Então. Nossa, esse livro, até eu deixo aqui de indicação para vocês. Esse tem um antes e depois desse livro, né? Esse livro... O Mais Esperto que o Diabo, que é um livro antigo, né? Mas ele é muito atual. E ele é muito bom. E ele é muito bom também. Mas assim, a gente tem uma intenção de hipnotizar as pessoas. A intenção é para que as pessoas tenham a sensação de que elas estão se divertindo, que a vida é boa, para que elas não vejam o que está acontecendo no mundo de fato. Só que quando passa o ano, e a gente está aqui, né, no começo de 2026, você vai lá, eu não fiz nada. Você não fez nada porque você estava
hipnotizado por uma coisa que é causal. Estão causando isso na sua frente, para que você realmente caia em tentação. O Pai Nosso não diz: não me deixei cair em tentação, mas livra-me de todo mal. Então, como é que eu não caio em tentação? Eu tenho que estar desperto, vigiando. Vigilante. O tempo inteiro. O É tempo muito todo. fácil. Hoje é muito fácil. É muito fácil. Então, se eu quero uma informação de qualidade, eu vou buscar um livro, eu vou buscar um profissional. Então, eu acho que até está tramitando uma lei de que agora só especialistas possam falar, né? Principalmente de saúde mental, alguma coisa nesse sentido no Instagram. Olha, interessante. Então tem uma lei, eu sei que está já bem avançado nesse sentido. Então, assim, para muita gente isso vai ser prejudicial, porque as pessoas falam sobre aquilo que deu certo para elas. Isso. Mas nem no médico, o remédio que o médico prescreve às vezes dá certo para a gente. Por quê? O que você come é diferente do que eu como. A maneira como você conduz a sua vida é diferente da maneira como eu conduzo. Então, como é que eu vou querer que a receita da sua vida se encaixe na minha? Você tem quantos anos? 37. Eu tenho 53, não vai dar nunca. Entende? São épocas diferentes. Sim. Então, o que eu já vivi é muito diferente do que você viveu. Sim. O teu corpo responde. Inclusive, a gente tem hoje essa questão da nutrição como a primeira parte a ser tratada, né, na saúde mental. Porque se você está dando combustível errado para o teu carro, você pode ter uma Ferrari. Aí você pega lá óleo de cozinha e coloca no tanque. Vai dar certo? Só que é isso que a gente está fazendo. Porque no efeito hipnótico, compre. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. iFood pulando na sua tela. Pulando então, mas aí te endividando, né? Porque perdendo o prazer de cozinhar, de gerar conexão com os filhos. Aí então, até entra o feminino com o masculino, né? Onde as mulheres, elas até meio que chegou, agora acho que nem tanto, mas há um tempo atrás isso era uma abominação. Elas queriam realmente o mercado de trabalho e a casa que fique. Então, vamos do industrializado que está mais fácil. Mas vamos pensar na compensação, né? A minha mãe não pôde trabalhar fora. E existiu 2 mundos ali, né? Exatamente. Então, qual que era a compensação? Seja uma mulher que vai, trabalha, não dê conta. Exatamente. Vai lá, né? Prova daí que foi você lá ela, né? Então, exatamente. Aí só que essa pessoa também criou uma outra pessoa e passou o que? O mesmo conhecimento. Mulher tem que trabalhar, mulher que é mais forte, mulher que tem que ser controladora, mulher tem que isso, mulher não cozinha, não lava. O homem que tem que fazer isso, então, direitos iguais. Às vezes nem direitos iguais. Então, manda esse homem lá. Aí vamos pegar um homem que normalmente seja um homem mais no feminino, né? E que vai ser esse homem mais fraco. Que não é mais fraco, ele só meio tá que... no lugar errado dele, né? Não, eu acho que é como se a gente tivesse uma redoma de vidro e colocasse em cima dessa garrafa aqui, sabe? Então, abafou o masculino dele. Então, tudo que abafa não cresce. Né? Se você colocar uma plantinha, ela vai morrer asfixiada. Porque ela dominou ali porque ela dominou. Que não era dela, mas né? aí ela quer exigir desse homem que ele seja homem. Mas quando? Não tem como. Não tem espaço. Tem que ser diferente para ter atração. Então, um vai ter que ser forte, o outro vai ter que ser fraco. Né? Então, assim, e eu não digo que masculino e feminino são fracos, assim, eu estou dizendo assim, em forças, em polaridades mesmo, para que sejam atraentes, né? Se o papel do feminino é mais acolhedor, é mais doce, inclusive, neurologicamente, a gente pode falar, o masculino, ele transita mais para o lado racional. Qual que é o desafio do masculino? É aprender sobre o mundo feminino. Mas com quem que ele aprende sobre o mundo feminino? Com mulher. Mas se a mulher não tem tolerância de conversar para ensinar, ou ela também está numa energia masculina, como que ele vai aprender? Não vai aprender. Não vai aprender. Agora, o feminino, ele já pula para os 2 hemisférios. Ele vai tanto para o masculino quanto para o feminino. Por isso que é fácil conversar com uma mulher. Porque ela já tem de fábrica essa flexibilidade psicológica. Agora, o masculino, o cérebro dele é focado. Para quê? Para ir para... começar a fazer e terminar, começar a fazer e terminar. Agora, qual que é a maior queixa do feminino? Eu começo e não termino. Quase que é um padrão, né? É um padrão. É um padrão, né? Então, o que a mulher precisa aprender com o masculino? Justamente a ter foco. Tem um livro que eu li no ano passado, eu não vou lembrar se é o Ri, se é o Xi, eu sei que eram 3, né, do Jung. E ele dizia lá que o desafio do masculino é aprender essa conexão da subjetividade com o feminino e ter um encontro com Deus. Porque Deus é o grande pai, principalmente é o subjetivo, é aquilo que você não consegue ver, mas você consegue sentir. Então, o masculino ele tem muita dificuldade de sentir. Para ele é mais fácil executar uma ação do que ele sentir. Porque sentir remete à vulnerabilidade.
E toda vez que a gente está vulnerável, a gente corre risco. Já o feminino, o desafio dele é parar com as vozes negativas dentro da mente. As vozes, principalmente as vozes negativas de autodepreciação. Eu não sou boa o suficiente, isso não vai dar certo para mim, isso eu não dou conta, isso é para o outro. Então, a própria mulher, ela precisa sair desse lugar, sabe? E ver que ela é muito mais do que aquelas vozes que ela tem na cabeça dela. Agora, como é que a gente foi projetado dessa forma? Não tem como a gente saber. Isso é uma coisa assim que não dá para a gente ter noção de como surgiu. Então, quando a gente não tem essas informações, a gente começa a brigar com o nosso passado, porque a gente quer exigir que a gente tivesse tido uma resposta diferente. E não teve. Que não teve, mas com a parte cognitiva de hoje. Então a gente também é muito injusto com a gente, sabe? Se eu tivesse, tem sempre a fala, né? Nossa, se eu tivesse minha cabeça de hoje, mas com os meus 20 anos, você fica remoendo o passado. Quando você fala fazer as pazes com o passado, o que seria? Seria esquecer o passado? Seria voltar no passado e ressignificar? Qual seria fazer as pazes? Vamos pensar, tem como eu esquecer que eu vim aqui? Não, nunca. Tem como eu falar que nunca ela esqueça esse dia. Tenho como falar que eu nunca estive aqui? Então o passado não tem como a gente deletar. Mas tem como a gente olhar com amor para ele. Olhar para aquilo que fomos. Daquele jeito, naquele momento. Foi o que foi possível. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem fazer isso porque encarar que fez errado dói. Sabe, meio assim, eu tenho que assumir para mim que eu errei. E é verdade, é para você mesmo. Esse assumir, esse ressignificar é você com você. E agora só quando ela está diante do outro e ela se escuta e ela percebe que ela fez aquilo, aquela voz vai junto. Tanto que tem um livrozinho que fala Minha Voz Irá Contigo, que é do Milton Erickson, que é um livro sobre hipnose. Então o tempo todo a gente está contando histórias. Porque a minha voz, quando eu atendo alguém, vai junto com ela. Quando ela vai se punir, ela fala, não, foi isso que eu escutei. Eu já olhei para isso, eu não preciso mais olhar. Eu posso aprender com isso. Porque, no fundo, o sentido de fazer as pazes com o passado é ver qual a aprendizagem que ele te trouxe. Porque quando você não olha para o passado, você continua repetindo o mesmo erro. E o passado vira presente e futuro. Exatamente. Tem como ela fazer esse processo sozinha? Sozinha, se ela fizer a leitura, e principalmente a gente tem que ser muito honesto. É aí que está o problema, né? O que acontece? Acho que tem coisa que a gente não enxerga. Não, o ponto cego é mais fácil o outro enxergar. Tanto os meus é meu processo terapêutico. Não existe isso. Eu estou com um problema nisso, eu não sei o que está acontecendo. Aí vou lá e faço uma sessão extra. Por quê? A gente não precisa ficar em terapia a vida inteira. Eu sou contra isso. Eu gosto dos processos que dão autonomia para a pessoa. Porque muitas vezes você vai lá e se queixa sempre da mesma coisa. Cara, se você está se queixando sempre da mesma coisa, é porque você está fazendo sempre tudo errado. Agora, se uma vez você olhou, você aprendeu, você já sabe como não agir, o seu lado adulto dá conta de fazer diferente. Agora, se você estiver numa postura vitimista, você não dá conta de fazer diferente. E isso arrasta-se anos e anos. Anos e anos. E o pior, se a gente olhar para o ambiente, onde a pessoa está, às vezes, vamos pensar em inteligência artificial, o algoritmo. Ele só vai trazer para você aquilo que confirma os seus pensamentos. Só aquilo que é gostosinho para você ouvir. Aí você fala, isso. Você tem uma falsa sensação de que você está crescendo. Isso. Então não existe confronto. O ChatGPT ou, sei lá, qualquer outra Perplexity, não sei qual que tem outra. Infinitos, né? Hoje. Eles só vão dizer para você aquilo que você quer ouvir. Mas eles não vão te confrontar. E no processo terapêutico a gente confronta. Então você não fez isso essa semana, ok? O que impediu você de fazer isso? Mas eu não sei o que. Com quem você estava? O que você fez? E não sei o quê. Então você tem que dar satisfação para a pessoa. E quando você dá satisfação, você sente vergonha. E é essa vergonha, essa raiva interna é que gera energia para a pessoa fazer diferente. Porque a própria pessoa vai dizer assim, cara, eu não posso continuar desse jeito. Como é que eu vou falar para ela? É igual
comparando, é igual quando você vai para uma academia sozinha e quando você vai com o personal. Muitas vezes você só vai porque o personal tá lá te esperando, você marcou o E horário porque com você tá ele. pagando. Porque você tá pagando, ele tá lá, você tem que ir, porque você marcou aquela hora e não tem. Agora, quando você tá sozinha, hoje eu não vou. Hoje... Então, dá É, para fazer mais o ou menos processo isso. sozinho? Dá. Dá, Mas a pessoa tem que né? ter muito foco e compromisso com Isso. ela. E eu acho que quando mexe ainda com essas dores internas, eu não sei, hoje em dia, né, tem tanto livro e vídeos na internet, mas ter uma pessoa, ela é essencial, acho que pra tudo, né? Tem uma porta, depois você vai descer, ela tem uma porta ali embaixo que a gente colocou um adesivo. Concentre-se naquilo que você é bom e delegue todo o resto. Porque você não vai fazer esse trabalho bem feito. Você tem tantas... Você sempre vai puxar pro seu lado, né? Sempre pra a tua criança tá aí dentro. E se ela não for curada, como que ela vai te ajudar? Então, creio que não... E hoje o teu trabalho, ele é individual? Como que funciona? Eu tenho processos individuais de 11 sessões, né, que é do método Renova. Ele já chamou Faxina da Alma. Ah, Renova é essa versão 2026. Ah, então ele é novo. O Renova é Ele novo. é novo, mas assim, ele traz muito do Faxina da Alma. Antes, no Faxina da Alma, eu só trabalhava só a parte do passado, sabe? Uhum. Mas eu não trabalhava essa questão dos valores que a pessoa tem, ali as habilidades, as competências, aquilo que é bom nela, para poder empoderar ela, né? Então, no Renova, a gente já trouxe isso para a pessoa se sentir renovada. Então, mesmo assim, são 11 sessões estruturadas, tanto no individual quanto no atendimento em grupo, né? Que aí se dá online. De que forma? Primeiro, a gente vai trabalhar ali o que está acontecendo na sua vida, quais são os problemas. Tá, temos um mapeamento dos problemas. A pessoa vai ter que olhar todos os problemas que ela tem. Aí ela vai ter que olhar o que está provocando esse problema. O quanto ela coloca no outro a responsabilidade e o quanto ela também traz para ela a responsabilidade. Aí nós vamos identificar quais são os padrões que estão embutidos. Aí a gente vai buscar lá no sistema. Né? De onde você traz esse padrão? Aí entra o sistema. Aí entra o sistema. Aí depois a gente vai trabalhar ali a resolução, né, desses problemas e fazer as pazes com esses momentos dos quais ela não sente orgulho de ter passado, né? E aí depois a gente vai fazer as pazes com o pai, com as pazes com a mãe, outra sessão. Aí depois a gente vai trabalhar ali a comunicação, relacionamento a dois também, porque é muito importante. Fazer as pazes com o trabalho, né? A outra sessão é fazer as pazes com o dinheiro. Porque muitos dos padrões que a gente tem da nossa relação com o dinheiro também vem daquilo que a gente vivenciou. Se tinha muita briga em casa por falta de dinheiro, às vezes eu vou ter briga também no meu relacionamento por falta de dinheiro ou por medo de não ter comida, né? Ou de passar fome, ou de passar necessidade. Então, a relação do dinheiro também diz muito. E é, às vezes, uma coisa que não é mexida no processo terapêutico, a relação com o dinheiro, mas ela diz sobre os meus vazios e, às vezes, eu vou ali com os meus gatilhos de compra, né? Eu compro, eu jogo, eu vou gastar dinheiro de uma forma. Compulsão. Vícios, compulsão e por aí vai. E por aí vai. A gente pode entrar numa seara bem forte. Sim. Então, assim, são 11 sessões estruturadas. Então, a pessoa já sabe o que vamos... eu vou lá para aquela sessão... eu não sei o que eu vou falar para o psicólogo hoje. Não existe isso. Já está ali mapeado. Não, já está mapeado. Já tem tanto a parte gravada para ela estudar, quanto tem a parte também que ela vai trabalhar ali no processo. Ela faz no tempo dela ou não? Não tem como ser no tempo dela, porque se for no tempo dela, isso nunca vai acontecer. Então, assim, aí entra uma outra questão. As pessoas sempre vão dar prioridade para o que é para o outro e nunca para ela. Porque a gente é ensinado lá na infância, quando tem lá seus 3, 4 anos, é que assim, olha, você tem que pensar no seu coleguinha, você não pode ser ruim e não sei o quê. Só que é como se ficasse ali um GPS que nunca se atualiza. A pessoa fica indo sempre para aquele caminho. Mas ela esquece que ela cresceu e só está pensando no outro. Só que como é que ela vai dar o melhor para o outro se ela não consegue se dar o melhor? E isso gera muita ansiedade, isso gera ali uma baixa estima, isso gera ali uma sensação de não merecimento. Então, a gente precisa ver com que ela está investindo é nela. Esse tempo que ela está tirando é para ela. E com esse amor que ela vai desenvolver por ela, ela vai transbordar na vida do outro. Porque cada pessoa que eu atendo e que aprende a lidar com o passado de uma forma diferente, o investimento que ela faz não é um investimento que fica com ela.
e nem comigo. Fica nas pessoas com quem ela vai se relacionar ao longo da vida. Então, nesse processo, ela se torna uma pessoa melhor e uma pessoa melhor para a vida dos outros, inclusive. Então, espiritualmente, ela também está ajudando na obra de Deus, porque as pessoas vão ficar com o coração mais leve. Então, ela tem ferramentas de verdade para ajudar a outra pessoa, inclusive com indicação de livro, de filmes, de exercícios que a gente vai passando. Então, isso é uma responsabilidade que a gente tem também, sabe, social. Agora, quando uma pessoa não se cura, ela fere o marido, fere o filho, e o filho... Geração e geração. O filho vai lá e fere a professora vai lá e fere o próprio filho, que fere mais não sei quem, e a gente tem um ciclo que nunca acaba. Sabe? Então, assim, eu vejo assim que muitas vezes a pessoa foge, inclusive na leitura de um livro. Eu tenho esse livro que eu escrevi no ano passado, que era O Homem que Não Tinha Permissão para Amar, que ele fala da minha história com meu pai. Então, foi um livro que veio muito rápido, eu participei de um desafio e eu escrevi ele ali em 30 dias, né? Mas era uma história que já estava na minha cabeça, né? Mas eu só não sabia que eu ia escrever um livro dele. E ali, eu passei primeiro esse livro para muitos homens lerem. E muitos empacaram. Por que empacou? Por que deixou de ler? E aí eu pergunto, né? Vou lá e pergunto, o que tinha na página que se parou? Ah, era aquela lá onde você dizia que teu pai deu um tapa na tua cara. Ah, e eu lembrei que meu pai também me deu um tapa na minha cara. Aí parou ali. Parou de ler. Acessou um trauma. Acessou algo que não deu conta. Ah, tem uma outra parte lá que eu falo que o que eu mais esperava do meu pai é que ele conversasse. Mas o meu pai não conversava. Meu pai era um homem assim que ficava lá na dele assim, né? E aí outros que leram o livro me falaram, nossa, Ellen, eu me vi naquela história, o meu pai também era assim. Aí eu vou conversando com as pessoas e vou dizendo, por que o teu pai era assim como o meu se os dois não se conheciam? Porque na época, ser homem era assim. E o mais doido de tudo é que como essas pessoas se comportavam como se comportavam, sendo que não tinha internet. Não estava escrito em lugar nenhum. É verdade. Como que... Outro dia uma cliente me contou uma história assim. A minha mãe batia a minha cabeça na parede. Né? Ela tem 28 anos. E eu lembrei de um outro caso, de uma outra cliente, de um outro lugar, sabe, lá do Rio Grande do Sul, que a mãe também fazia a mesma coisa. E eu falava assim, como é que elas faziam as mesmas coisas? As mães baterem muito nos filhos, todo filho sofria muita agressão física. Como é que eles aprenderam isso? Não tinha, era lá na roça. Não tinha quem informasse. Então, isso dentro da psicoterapia junguiana, a gente vai trabalhar com o inconsciente coletivo, que e aí tem também o campo morfogenético, né? Que quando mais, do Rupert Sheldrake, se eu não me engano, quando mais de 100 pessoas fazem a mesma coisa no mesmo momento, parte da população começa a fazer também. Então, existem essas leis que a gente não enxerga, mas que elas estão aqui, que tornam um padrão. Então, se a gente muda o padrão das pessoas agirem com as outras, dando informações que são relevantes, sabendo como o sistema realmente funciona e principalmente mudando a forma de agir, a gente muda o quê? Um padrão mundial, para a gente ter um mundo melhor para as crianças que vão vir. Porque senão a gente só vai ter mais implementação do caos mesmo, né? Não tem como melhorar. Não tem, você não vê possibilidades. Hoje em dia eu vejo alguns jovens já para academia, cuidando da alimentação, participando de voluntariado, e eu vejo, são esses daí que vão fazer a mudança, sabe? 14, 15 anos, mas são pessoas que já estão antenadas e não concordam com essa forma de viver de hoje. Até eu vi uma reportagem que essa geração de agora, ali de 15 a 18 anos, é onde não que não consome, mas a bebida alcoólica, ela diminuiu, assim, drasticamente. Até as marcas de cerveja estavam lançando marketing, assim, de zero álcool, porque eles não bebem. Talvez... E antes, nossa, o que tinha os homens viviam no bar, era uma geração que bebia muito, tinha muito alcoolismo, e agora já é uma geração que não. Mas essa geração, ela tem acesso ao que os outros não tiveram. Internet. Fora isso. Os pais pagam psicólogos para os filhos. Isso é verdade. Antes não existia a escola exige. Isso mesmo.
Isso mesmo. Eles têm uma consciência do que aquilo faz. Muito diferente. Teu pai se afunda no álcool. O que ele faz? Ele briga com a minha mãe. Ele fica chato, ele bate na gente. Eu não quero isso. Não precisa ir pegar os jovens. A gente pode pegar, assim, muitos pais que se tornaram bons pais a partir do modelo. Esses dias eu vi um vídeo do Wilbert lá com a mulher. Foi bem bonito até, que ele falava assim, o meu maior sonho era ver meu pai chegando em casa sem estar alcoolizado. Isso nunca aconteceu. Ele morreu por isso. Aí a mulher dele vem e fala para ele assim, mas os seus filhos conseguem ver você chegando todo dia em casa sem uma gota de álcool na boca. Uau. Então, aí é o rompimento de um padrão que foi destrutivo por um padrão que é funcional. E agora ele se repassa para a próxima. Mas o Rodrigo e a mulher tiveram acesso ao quê? A entender os próprios questionamentos, as próprias dores. E muitos homens fazem terapia, mas não falam porque tem vergonha. Hoje aquele Conrado Adolfo, eu vi um vídeo dele, e ele falando, eu passei anos fazendo terapia para entender o que era ser homem. Aí você fala assim, cara, é um cara gigante no mercado. Inteligentíssimo, se você for pela inteligência, né? Mas não é sobre a inteligência. Sobre isso. Não, é sobre as emoções, sobre os sentimentos. Sim. É sobre aquilo que me perturba. O que eu mais vejo os homens se queixar é da angústia. Eles não sabem de onde vem aquela angústia. Porque também tem uma angústia no masculino de que será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa boa assim para minha mulher em casa? E diferente da mulher, ele guarda para ele e não compartilha. Ele não compartilha. Porque ele não sabe como é que ela vai receber. Lembra lá que eu falei para você da mãe? Cala a boca, menino! Aí então, ele projeta isso. O teu público também, ele não. Eu atendo tanto masculino quanto feminino. Na realidade, às vezes eu atendi uma mulher que depois manda alguém. O marido? Não é o marido. Não, o marido às vezes não vem, mas vem assim, algum colega de trabalho, vem, sabe, alguém desconhecido. Até porque, se são em processos assim diferentes, eu já atendi a mulher, depois eu atendo o marido, não tem problema nenhum. Tá? Porque eu vou seguir um método e eu sigo o sistema. Eu não sigo o que vem da minha cabeça, né? Então, mas tem muitas abordagens psicológicas que não podem, né? Vamos supor, você vem e fala para mim, numa análise comum. E aí eu vou atender você, o teu marido? Não. Por quê? Quando eu começo a me relacionar com você, mesmo que de um lugar de terapeuta, eu posso me afeiçoar mais a você porque você chegou primeiro. Uhum. E aqui a gente pode até olhar para a ordem no sistema, né? Aí depois, quando o seu marido vem e fala sobre você, numa outra sessão, e tá tudo ali, né? Eu vou lembrar do que você falou. E eu falo, mas ele não vale nada. Ela tá certa. Ela tá certa. Entende? Porque você não tem um parâmetro do que funciona. Agora, no sistêmico, não. Você tem leis ali. Você só vai ver onde a pessoa está infringindo as leis. E você vai mostrar para ela. Quando você faz isso, o resultado é esse. Quando você faz aquilo, o resultado é aquilo. Entende? Então, a gente tem um monte de coisa. Na minha época, eu era, sei lá, novinha, 7, 8 anos, quando a gente ia na casa de alguém, a gente levava alguma coisa. Não importa se era um bolo, se era lá um queijo, qualquer coisa que tivesse, um refrigerante, qualquer coisa. Tinha que levar. A gente tinha que levar. E o outro, quando vinha na tua casa, fazia o quê? Também fazia a mesma coisa. Essa era uma lei, que é o equilíbrio de trocas, que inconscientemente as pessoas faziam, mantinham as relações, mas não sabiam o que estavam fazendo. Só que depois começou a entrar em desuso. Alguém começou a não levar. Também não vou levar. Também não vou levar. E hoje em dia a gente tem o quê? Cada um cuidando do seu próprio umbigo. Se a gente entrar nessa questão assim mais antiga, antigamente as mulheres elas se uniam às outras mulheres no sentido, você pode ir para o centro da cidade que eu cuido dos seus filhos. Então as vizinhas faziam esse papel quando não tinha uma mãe, uma avó por perto. Então existia um senso de comunidade muito forte e isso se perdeu. Total. Entende? Então essa questão de respeitar o pai e a mãe, a gente não precisava falar nada. Meu avô só olhava pra gente assim. Bastava. Um olhar bastava. Mas hoje em dia, o que não treinam mais com o filho? Eu só sempre vou dando. Com 18 anos, o pai e a mãe estão levando todinho na cama pro filho no café da manhã. Ele não tem responsabilidade mais nenhuma. Então, aí manda pro psicólogo achando que vai resolver? Não vai.
Não tem como você delegar, porque você fica com um psicólogo, vamos pensar, ou com um terapeuta, com um coach, 1 hora por semana. Mas quantos dias tem a semana? 7 vezes 24. É muita hora. Então, o ambiente influencia muito. Então, para fazer as pazes com o passado, a pessoa tem que ter um pouco de coragem. Mas ela tem que entender que, do jeito que está, ela está sangrando em cima de outras pessoas. E para parar de sangrar, ela precisa fazer o quê? Olhar para a dor. E olhar para a dor traz força. É o contrário do que as pessoas pensam. Eu vou me tornar frágil. Não, é força. Porque você se torna forte porque você teve coragem de encarar aquela dor. E ela vai parar de atuar na tua vida daqui para frente. Nossa, e um período, 11 encontros, eles são semanais? Semanais. Semanais, então... Intensivo. Nossa, ele é quase que um tratamento. É um tratamento. É um tratamento. Né? Então, ali você vai sair com ferramentas, né? Tanto ferramentas para comunicação, ferramentas para você lidar no dia a dia, você vai saber sobre leis sistêmicas, né, onde você está errando. E você acompanhando essa pessoa. Sim, acompanhando, exatamente. Até porque o que mais me motiva é ver o resultado do cliente, né? Sim. Não tem coisa assim que alegra mais, é que passar... E é um processo rápido, né? É um processo rápido, é uma coisa assim que... Sabe aquela boa mãe que vai colocar, como a mãe águia, né? Que coloca o filho lá e empurra ele para voar? Tem algum case que você quer compartilhar? Tem alguns casos, assim. Eu acho que o caso, assim, que mais te marcou? Que mais me marcou esse é muito, né? É muito, assim. Mas o que eu posso dizer, assim, que está fresco aqui na memória... teve um caso de uma moça que ela tinha muito conflito com a sogra. Nossa, ela vivia se vingando da sogra e... Uma guerra e tal. Eu atendi ela no ano passado. E aí ela passou o processo dela e tal. Aí ela me mandou uma mensagem esses dias lá no WhatsApp, dizendo, e com a fotinha, né? Dela se casando, porque ela já morava com o marido há 6, 7 anos e não tinha casado. E no sistema a gente falou, precisa oficializar essa relação, né? Mas aí o marido dela era contra e tal, essa história, não sei o quê. E ela conseguiu casar, mandou a fotinha. E mandou também a fotinha dela dirigindo. Como ela não conseguia dirigir a própria vida, e essa é uma questão, né? Então ela também não conseguia dirigir o carro. E aí também teve ali a fotinha dela com a família dele, né? E ela estava em paz com a sogra. Ela falou assim, não que eu concorde com ela, mas hoje em dia eu consigo respeitar ela. Porque o que eu expliquei para ela é que toda vez que ela desonrava a sogra, parte do marido dela se ressentia. E era como se desonrasse ele também. Exatamente. E aí ele ia deixando de amá-la, de respeitá-la. No sentido que se você não respeita da minha origem, de onde eu vim, a minha mãe, por que eu vou te respeitar? Mesmo que inconsciente. Então, o casal ficou muito forte, sabe? Depois disso. Então, assim, foi uma das coisas, assim, que mais, assim, me marcou. Teve uma outra também que não queria ter filho de jeito nenhum, porque tinha medo e tal, não sei o que. Aí ela até me convidou para o aniversário da filhinha, assim, foi bem bacana. Que legal. Mas era um casal também que veio com a seguinte, falar assim, é a nossa última tentativa. Então, eu lembro que até na 3ª sessão, foi na época da pandemia, e ela acabava assim, não queria nem olhar para minha cara, ela não gostava de mim de jeito nenhum. E aí, assim, eu tinha que lidar com a resistência dela, porque eu sabia que era resistência, até que depois eu pedi para os dois lerem um livro juntos, aí ela começou, aí eu tive que atender cada um no pessoal, aí tinha as dores do passado de um lado e as dores do passado do outro, que estavam fazendo 2 dores, fazendo com que o casal não se conectasse. Aí, quando resolveu essas 2 dores do passado dele, que tinha uma questão de abuso, né, sexual, e dela também tinha uma questão de abuso, então os dois não conseguiam se entender sexualmente. Então foi muito importante ali esse caso e depois eles deram continuidade. E tiveram, assim, muitos casos, assim, sabe, que marcaram para mim e que me marcam. Muda uma vida, né? Muda uma vida. Então, e que conseguem mudar outras pessoas. Teve casos também de pessoas, assim, de desmame, né, de depressão, que a pessoa guarda muita raiva no coração também. Principalmente, eu tenho raiva, mas eu não posso colocar. Sabe aquele desenho do Pica-Pau lá que um vai lá e come o dinamite e explode? É a mesma coisa, sabe? Na depressão, a pessoa vai guardando muita raiva. Teve um rapaz também que ele veio assim ano retrasado. Eles vieram da Dinamarca até e eles iam se separar.
E aí eu falei, tá bom, vamos trabalhar aqui essa questão, né? Porque se a pessoa quer ficar junto, eu vou trabalhar para ficar junto. Se quer para separar, vamos para Trabalhar a separar, exato. separação. Vou trabalhar o luto, né? Mas aí passou um ano e aí ele também veio me contar da boa nova também, que ele ia ser pai. Eu vi aquele moço chorando, assim, sabe? Eles estavam um Nossa, perdeu o casamento extremo. totalmente destruído. Então foi assim, muito bonito. Eu falei, mas você veio aqui para quê hoje, né? Ele disse assim, não, eu só vim para te contar a boa nova, né? E eu falei assim, que lindo, que né? lindo, que Então lindo. tem essas questões aí. Mas assim, são muitos casos assim que a gente vai atendendo e eu falo também que é difícil, né? Porque a gente não pode fazer fofoca. O psicólogo é aquele fofoqueiro que tem que ficar em silêncio. Então a gente não pode perguntar o que aconteceu na vida da pessoa, né? Sim, Mas normalmente nos processos de 11 sessões, a própria pessoa diz, né? Porque acaba a gente vai contando fazendo. também. Teve também um caso assim que eu gostei bastante, porque era uma família assim de pais separados e a mãe tinha 2 filhos que moravam com ela, era um lar totalmente em desordem, todos eles com sobrepeso. E assim, você via essa desordem já lá no começo, assim, na própria imagem deles, né? E lá no final também foi interessante porque um dos filhos se casou, o outro também estava namorando e ela voltou assim a se relacionar com o padrasto, né, dos filhos assim. Então assim, e aí ela falou assim: "Nossa, Ellen, depois de Deus assim é só esse processo, né?" Então assim, mas foi um processo que eu fiz em família. Esse foi um desafio que eu atingi no ano passado, em janeiro do ano passado, e eu fui atender todos eles, né? E era assim, então a gente trabalhou o processo de inteligência sistêmica, né, familiar, para que eles pudessem se organizar novamente. Então tem muitos casos assim que eu posso lembrar aqui e contar para você assim, mas assim, são coisas que mudam, porque eu sei que de fato cada um vai ser melhor. Tem essa Aí mudança. a mudança, porque a mudança para mim, ela não é só essa mudança que você, mudei meu pensamento, agora estou aqui de boa. Não, a mudança é você voltar a respeitar seu pai, é você respeitar a sua mãe e principalmente em você. Porque muitas pessoas pensam que fazer as pazes com o pai e com a mãe é você olhar para eles e falar assim: eu tenho que agora ficar ali, mesmo passando pano nos erros que eles cometeram. Não, não é isso. É você respeitar a fonte. É de onde você recebeu essa vida. E se você recebeu a vida desse homem e dessa mulher, é porque Deus quis assim. Só Então, isso basta, né? só isso basta. Então, quando você reconhece, você começa a se olhar no espelho e começa a se achar bonito, bonita. Você começa a ver tanta força em você, sabe? E aí você também toma a força de dizer assim: teve coisa neles que eu não concordo e eu deixo com eles. E agora eu tenho essa força para fazer diferente. Mas eu só consigo fazer diferente se eu não condenar. É de um Agora tá lugar de comigo. respeito. Agora é Agora é comigo. comigo. Nós somos no Protagon. Aham. No Protagon tem algumas sessões assim que é de pai e mãe, né? E tem uma frase que ele repetia muito que era: eu sou igual ao meu pai, mas eu escolho fazer diferente. Porque às vezes você quer, como você mesmo disse, fazer tudo o oposto, né? Você quer ir julgando. Então, reconhecer, não, olha, eu sou parecida, mas eu escolho fazer diferente. Eu recebi parte, né, do meu pai, parte da minha Que não mãe. tem E eu como, né? nem digo que é parte do sistema do meu pai e da minha mãe. Inclusive, o Wendel Carvalho, ele foi aluno de um professor lá da Sistêmica também. Todos os conceitos que ele utiliza, só não colocam na internet, né? Mas é Bert Helling puro. Isso, É isso. tudo na base da teoria Isso. do Bert Helling. Até ele falou dele. Então, Uhum. assim, e cada um, porque ele também viu, né, na própria parte, né, que ele tinha lá um conflito lá com o pai, com a mãe, né, Isso mesmo. ele tomava as dores dessa mãe, e muitos filhos fizeram isso, porque a Pega um gente ranço do pai. fica com dó da mãe, mas assim, e é muito complicado para a mulher, tá, é muito difícil, porque você está gestando uma criança, você vai ver que parte do sacrifício da mulher é muito maior. Mas sem aquela gotinha, 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 essa máquina, essa potência não funciona. Então, qual é mais Isso é importante? verdade. Isso é verdade. Qual é mais Não importante? tem, né? Não tem. E a gente também tem essa questão de produção independente, né, de maturidade, mulher querendo ser mãe aos 40 anos. Vou falar de um caso impactante aqui para você, de um menino de 16 anos que eu atendi e que ele tinha crise de ansiedade todo dia. Ele acordava com crise de ansiedade. Mas como? O que acontece? E ele, financeiramente, ele vinha de uma boa estrutura.
Aí eu perguntei para ele, mas vamos lá, vou começar a fazer um mapeamento do seu dia. Qual que é o pensamento que você tem? Eu não tenho pensamento. Não, mas o que você faz primeiro? Eu vou lá no quarto do meu pai e da minha mãe. Fazer o quê? Eu vou ver se eles estão vivos. Mas por que você precisa saber se seu pai e sua mãe estão vivos? Porque eles têm muita idade. A minha mãe me teve com 52 anos e meu pai com 60 e tralalá, mais 16, aí você vê a idade deles. Eu falei, tá, qual que é o medo que passa na sua cabeça? De que eles vão morrer e que eu não posso ir para a faculdade porque eu não vou ter como ver eles se eles estão vivos ou não. E o outro medo que eu tenho é que como é que eu vou construir uma família se eu vou estar sozinho? Eu sou filho único, eu não tenho nenhum irmão e se eu tiver filhos, os meus filhos não vão ver os meus pais, os próprios avós. Eles não vão conhecer ninguém. Eu não vou ter nenhuma história para contar. E aí abre o questionamento, né? De uma dor real, né? Eu posso ter o filho quando eu quiser. Mas o que você está fazendo com o outro também não é egoísmo? Você teve 50 anos para viver a sua vida sem medo nenhum. O outro que está chegando agora, ele vai ter que arcar com isso. E ele também tem a preocupação de ter que cuidar do pai e da mãe na velhice, que já eram, né, mais fragilizados. Quando você tem ainda uma família que tem dinheiro, tem recursos, parece mais fácil. Nossa. Mas a dor emocional, ela não tem preço. Porque daí esses pais, eles fugiram ali do, como você mesmo disse, eu escolhi ter meus 50 anos confortável, porque eu não quero um filho, ele traz as suas responsabilidades, né? E você escolher não ter, é porque você quer, vou curtir minha vida, vou viajar, vou E agora que eu tô com 50 anos, eu vou ter um filho. Mas às vezes eu tenho um filho porque eu me sinto sozinha. Eu quero ter uma distração. Então, hoje em dia, a gente também tem esse movimento do feminino de congelar óvulos e vamos ter quando puder, mas ninguém está pensando nessa criança. Agora, para nós que estamos do outro lado, que lidamos ali com a dor de verdade, né? Com essa criança, o que você vai fazer com essa pessoa? A ansiedade dele vai passar? Não tem remédio que faça passar. Porque pode até anestesiar o sintoma, mas a dor vai buscar um outro caminho. Nossa, e tem bastante caso, né? De mulheres que decidiram e elas conseguem mesmo. Né? Porque antes não conseguia, né? Antes você tinha um tempo ali e a tua fertilidade era só até aquele tempo e acabou. Que foi o que foi deixado, né? Mas daí veio... E a gente também tem os casos de adoções, né? Onde não se respeita a família de origem, né? De onde aquela criança veio. Aí você a gente é numa outra seara, assim. E tudo tem lei. A gente tem que respeitar aquilo que veio antes. Nossa. Então, para até ficar mais claro, né? Para quem está nos ouvindo, ali a sistêmica, né? A sistêmica, ela vai trabalhar todo o parâmetro ali, todo esse ecossistema familiar desse indivíduo. Exatamente. Independente do que aconteceu, independente se ele você está tratando ali, sei lá, teu filho que é adotivo, você vai trabalhar a família de origem desse filho. A integração dessa família de origem, não quer dizer que integração seja trazer para perto essa família de origem, mas é respeitar que essa criança veio de um lugar. E ela traz, lembra lá que o livro não é em branco? Ela traz características, comportamentos daquele sistema. Da mesma forma, uma mulher que pega lá um espermatozoide, né, num banco, ela tem que saber que 50% daquela criança vem daquele desconhecido, que você não sabe o que vem. Mas que uma hora ou outra ele vai cobrar. Não existe filho que não cobre. De onde eu vim, ele quer saber, e isso é um direito dele, porque faz parte da história dele. Perfeito, muito bom. Tá. Eu nem sei quanto tempo foi, né? Eu nem sei também, eu tô até preocupada já. Tô vendo ele passar aqui, eu falei, meu Deus do céu. Sério? Nossa, parece que a gente aqui, sei lá, umas 2 horas, 1h10, sério? Ô, louco. É que é tão bom, né? Eu amo falar sobre isso. Eu acho também gosto bastante. Não tem como uma pessoa escutar, né? Eu espero que você que acompanhou chegue ao final desse episódio levando uma sementinha ali pro seu coração, porque não tem como você, né, ouvir tudo que você nos trouxe e sair a mesma pessoa.
Não tem um olharzinho lá pro seu passado, você coloca. Dói olhar para o passado, Dói, né? dói. A gente sente um sentimento de impotência, Culpa. ao mesmo tempo Tanta culpa. coisa, né? Inclusive, a gente tem protocolo só para culpa, sabe? Porque precisa olhar racionalmente e depois olhar para a sensação, para o sentir, tá? Então, mas o que faz mais as pessoas? A dependência emocional também, ela vem muito, né, desse apego que vem ali da primeira relação com o pai, com a mãe, depois ela vai buscar em outras pessoas. Os medos, né, que muitas vezes o medo é a mãe que tinha e o filho ainda carrega os mesmos medos que a mãe ou o pai incutia na cabeça quando era criança. Porque para conter uma criança, às vezes o adulto vai fazer isso. Aquelas histórias do homem do saco, né, de não sei o quê. Mas porque a criança ela é totalmente impulsiva, ela quer fazer aquilo que ela quer. E aí, para domar, muitas vezes é mais fácil jogar um medo desses. Né? Mas aí a criança, às vezes, não vai para a vida, ou até na superproteção também, ela não experimenta que ela pode, né? Ó, vai derrubar a água. Não, mas deixa derrubar, não tem problema. Mas pelo menos ela conseguiu colocar. Aí você fala, muito bem, da próxima vez vai fazer mais certinho ainda. E isso vai trazendo essa autonomia. E então, assim, olhar para os erros do passado não é porque você não recebeu do teu pai e da tua mãe que você pode só suprir as necessidades do seu filho olhando. Outro dia uma cliente, eu estava atendendo uma cliente, ela, eu consegui pagar a faculdade da minha filha. A filha tem 7 anos. Investimento. Aí eu falei para ela assim, quem gostaria de ter feito essa faculdade? Eu. Eu falei, você entende que a tua filha pode não querer fazer uma faculdade? Mas ela já tem o dinheiro. Falei, sim, mas trabalha na sua cabeça que ela pode não fazer uma faculdade. Ela só tem o dinheiro lá. Exatamente. Então, assim, muitas projeções que são feitas. É o colégio que eu gostaria de ter estudado, mas que eu falo para o meu filho. É o marido que eu quero escolher para o meu filho, para minha filha ou para o meu filho também tem. Né? Você quer estar no controle de tudo, né? Quer estar no controle. Então, o controle ele vem justamente dessas inseguranças, né? De que o outro também não erre. Mas você precisou errar para poder construir a sua história. Então, a gente também precisa permitir que o outro também erre. E errar no lugar seguro, né? De um lugar com a informação. Você dá esse espaço para o outro errar. E mesmo com informação, pode ser que ele precise errar. Porque aí é da questão espiritual dele. É o diamante dele que precisa ser lapidado. É respeitar a história do outro, né? Mesmo você tendo um certo controle. Mesmo tendo saído de você. Ou seja, você não tem controle de nada. E as vagas, elas, como que funcionam? Não sei se vagas, turmas, como que funciona para quem, né? Os atendimentos individuais, normalmente, tem agenda aberta, tá? Principalmente agora, no começo de ano. Agora, os em grupo, só daqui 40 dias. Então, aí a pessoa, acho que nas mídias sociais tem lá meu WhatsApp. Isso eu vou deixar aqui também nos comentários. Inclusive, você que tem uma dor do passado, né? Se quiser me ajudar na produção de conteúdo para o YouTube, estou montando um canal novo. Então, vocês podem deixar aqui qualquer dor do passado que vocês têm. Então, a gente pode produzir um vídeo, né, para cada pessoa com base naquela dor, né, explicando, porque eu não olho só no sistêmico, né, como eu sou psicóloga e também tenho ali a terapia cognitivo-comportamental também como base, a gente vai também olhar para a pirâmide de níveis neurológicos, a parte de neurociência também, né, das disfunções de pensamento. Então, a gente tem uma abordagem sistêmica mesmo, que é maior, tanto nas ferramentas quanto no olhar para as relações dessa pessoa, perfeito, tá? Então, aí eu vou fazer vídeos com tudo isso, trazendo as dores, as consequências, né? E como sair. Exatamente, porque tem pessoas também que querem fazer esse processo sozinhas, às vezes também não tem como arcar com isso, mas pelo menos elas têm essa possibilidade. E hoje em dia, a gente tem profissionais que realmente, às vezes, eles dão mais informações para a gente na internet do que, às vezes, até numa consulta particular. E, infelizmente, as pessoas, quando estão pensando só na consulta em si, no preço da consulta, ela não vai dar para a pessoa todas as informações necessárias. Então, se você já vai para uma consulta portando essas informações, você também consegue identificar aonde é que está doendo ali, né? Aí é específico, aí fica tudo mais fácil, fica tudo mais rápido. Exatamente, o processo de consciência aumenta bastante. E se você também identifica que é a sua dor, você não precisa também cobrar do outro aquilo que é teu, né? Muito bom. Eu sempre termino com uma frase. Se você pudesse agora olhar, né, para essa pessoa que está nos ouvindo e deixar um recado para ela lá no
Como que era o nome da primeira turma? Da primeira curso? Eu gostei do nome. Ah, Faxina da Alma? Faxina da Alma. Eu também Gostei gostava bastante. muito, porque ele, mas assim... Não, mas o Renova é muito bom. Né? A Faxina da Alma é o nome... É mais espiritual. Espiritual, E isso. pro marketing eles falaram assim, ó, é muito espiritual. Isso. Aí tem pessoas que não vai por causa da alma. Exatamente, mas Isso assim, mesmo. eu entendo a alma como todo. Sabe isso daqui que vai além? Isso. Para mim, a alma... Mas tem pessoas que não. mas não vão entender. Então, assim, Isso. então foi por isso, de uma forma estratégica, né, que a gente trouxe ali o ficou Renova, ótimo. tá? Sim. Mas assim, o que você tinha perguntado? Para você deixar um recado. Uma frase. Aí, se até você quiser olhar para ela lá. Se olhe com amor. Eu escrevi um outro livrinho que chama Se Olhe com Amor. Eu acho que esse é o fato, sabe assim, o principal. Se você se olha com amor, você se respeita, você respeita a tua história, respeita as suas raízes. E só por isso já vale a pena. Muito bom. Você não tem data? Você já tem a data? Do quê? A data do que Renova? vai abrir. É daqui 40 dias. É porque eu ia falar para você deixar um convite, mas então. O convite talvez a gente possa colocar depois ali nos comentários. Vai ter ali Isso. Pode ser? Pode. Eu te passo o link ali, porque isso é lá com o meu sócio. Porque daí a aula, eu imagino que a aula já vai ser também. É uma aula, né? Aula. Na aula a gente vai trabalhar a filha ferida. Que legal. Que normalmente são as mulheres feridas, né? Que vêm dessa relação com essa mãe, né? Dessas projeções desse feminino da mãe também. E que muitas vezes está cobrando aqui do outro o que não é do outro. Isso. Né? Perfeito. Muito bom. Então é isso. Mas aí a gente manda o Isso, link, eu deixo ali com todas as coloca. informações. Tá isso bom? mesmo. Vou deixar as tuas redes sociais também. E eu quero te agradecer. Foi muito bom. Agradeço. Eu tive uma aula aqui também, né? Você também deixa ali seus comentários. Até as dores que ela falou, né? O que dói ali, o que é difícil para você fazer as pazes com o passado. E foi muito bom, foi muito esclarecedor. Foi... até a gente começou a ler da gestação, né? Então, assim, já peguei várias informações aqui preciosas. Tem muita coisa, assim. Eu já fiz muita coisa, assim, no sentido, mas eu sempre quis ir para onde pulsa mais o meu coração. Então, assim, o sistêmico é onde toca meu coração, assim, porque eu vejo transformação na vida das pessoas. E não é uma transformação assim, você jogou uma aguinha, daqui a pouco seca. Não, é aquele balde sabe aquele balde que você chuta mesmo, assim, sabe? Que esvazia todo, assim, que vai fazer bagunça, mas logo você limpa e você se organiza e você se renova. Aí, ó, aí veio renova, viu? É muito legal, muito bom mesmo. E eu tenho certeza, já é um sucesso, né? E agora ele vai ser um sucesso ainda mais agora em 2026. Então, deixo aqui o convite para vocês, logo mais. E obrigada por você que esteve aqui conosco. E eu acredito, assim, que quando uma mulher se cura, ela cura tantas outras, porque nós somos um rio. Nada fica, a gente não consegue guardar nada para nós. Tudo que é bom, eu compro algo bom, eu já quero contar para você. Se você fala qualquer coisa, que bonita, pois é, comprei, não sei, você já quer que o outro faça. Então, quando uma mulher se cura, ela cura todos da casa. Então, esse é um propósito muito lindo seu. Muito obrigada. E voltará mais vezes aqui, está convidada para os próximos. Muito obrigada. É só explorar outros assuntos que eu gosto. Isso, é o que mais tem, né? Porque, nossa, olha aí, ó. Passou 1 hora e nem sei quanto, 1h40? Foi mais 1h30, que a gente nem viu passar. Então tá bom, então. Muito super obrigada. beijo. Tchau, até mais. E até a próxima.